Fala nação, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Seguiu a sua classificação na Sul-Americana também, tá lá direto na próxima fase da competição, não vai precisar de repescagem. Atlético Mineiro está entre as melhores campanhas, também venceu com facilidade, passou a próxima fase. E o Botafogo, embora tenha passado em segundo, ficou no empate com o Júnior Barranquilla. Se a gente pensar o começo da campanha do Botafogo na Libertadores da América, meu Deus do céu, né? Já estavam dando o Botafogo como morto. E o Botafogo está classificado à próxima fase da competição também. Linha de passe está começando agora, temos hoje André Kfouri, Gustavo Zupac e Breiler. Pedro, qual que fez 2 gols hoje? Isso é bom. Vamos ouvi-lo. Noite. 3-0 e podia ter sido mais ampla a colaboração da equipe adversária, como você vai ver ou rever aí nos gols todos marcados no primeiro tempo. Semana passada, Pedro Ivo, o senhor estava no Maracanã, certo? Semana passada, Maracanã. Semana passada? Não, retrasada. Retrasada, no Maracanã, exatamente. E aí eu perguntei a você, e aí a exigente torcida do Flamengo, o que pensa deste jogo? Você estava lá. Estava lá. Eu te pergunto hoje, para o torcedor exigente do Flamengo, a entrega foi boa? Ou teve mais colaboração do Milionários? Não, ele acho que o torcedor mais exigente, boa noite a você, o André, o Breiras, o Pac, a nação que nos acompanha depois dessa transmissão exclusiva do Flamengo aqui, ESPN Star Plus. A nação está conosco hoje. O mais exigente, ele sempre vai ter aquele mais, aquele porém, aquele contudo. Ele vai dizer que o 3-0 do primeiro tempo não foi exatamente um atropelo, ele vai dizer que o segundo tempo poderia ter sido mais. Ele sempre vai ter um porém, porque ele é o mais exigente. Agora, se a gente pega um recorte que o Flamengo chega antes da bola rolar ali para o jogo contra o Bolívar, dependendo de 2 vitórias e quem sabe combinação de resultado, dependendo de uma sequência que ainda não tinha para a Libertadores, ele faz 4-0 no jogo, faz 3-0 em outro, ele é dominante, ele em nenhum momento ele sofre nesses 2 jogos, dá para dizer que pelo menos, diminuiu um pouquinho ali o que se desenhou de um mau humor, uma certa exigência exagerada com o clube. O Flamengo, quando eu olho para esse jogo contra o Milionários hoje, quando eu olho para o jogo contra o Bolívar, principalmente na rodada 5, o Flamengo precisa ser isso aí na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Ele não vai dar um banho de bola, se não vai ser uma massa que a gente vai olhar e falar, nossa, podia ser 6, 7, 8. Ele precisa construir o resultado com alguma tranquilidade, até mesmo quando ele não é exuberante em campo. E acho que hoje foi um pouco assim no primeiro tempo, o Flamengo foi superior. Eu discordo um pouco dessa coisa. Eu já vi até o pessoal ali no corredor, mas também o Milionários entregou gol, não sei o quê, fez gol contra. Não. Bastante. O primeiro gol, ele é fruto de uma pressão. O segundo gol, ele é fruto de uma construção de um lateral que não passava, o zagueiro passa, associa com o Gerson que cruza. Se não fosse o defensor do Milionários, Vargas, que acaba exalando ali, dando o gol para ele contra, né? É um Flamengo que chegava e o terceiro gol também, ele é construído a partir do momento que vinha, fechando para dentro, pressiona, rouba, assiste o Pedro e faz o gol. Então, é só para aquela turma que estava vendo outro jogo, outra transmissão, que quer pegar no pé do Flamengo, e teve um gol contra, teve ali nos melhores momentos um gol que deram para o Pedro, então o Flamengo também foi ajudado. Não, o Flamengo não foi ajudado. O Flamengo sabia que ele estava querendo ali, com uma imposição ali, até uma intensidade inicial muito maior do que o restante do jogo. A gente está vendo as imagens do segundo tempo também. Então quantas chances não foi exatamente essa coisa de que o Flamengo foi burocrático, deixou o torcedor exigente incomodado, o Milionários entregou os gols. Não. O Flamengo construiu para vencer. A partir daí a gente pode debater muita coisa, inclusive de uma forma mais ampla, o que foi o Flamengo nessa Conmebol Libertadores fase de grupo. A gente não pode esquecer que boa vitória, segunda boa vitória consecutiva na Conmebol Libertadores, mas o Flamengo não é para passar em segundo lugar do grupo, não é para pegar pote 2 de mata-mata. E suposto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan para mim que tinha uma questão ali de o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo, mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a braçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora é entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade veio um pouco, ele já veio um pouco melhor que a gente, e ele tá em lá. Loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros.
Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do Dito bem. A última partida, na fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, para um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então, eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações, né? O que o Flamengo vai fazer. Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos que ele era permitido. Também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive, fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda neste período. Mas é um Flamengo que tem que melhorar o seu nível de jogo. O Milionários assim, ajudou a beça, né? Não tem jeito, né? Assim, o time que tirou do Flamengo qualquer peso do início, né, oferecendo gols. E o Flamengo depois fez um jogo seguro. Para mim, o ponto a destacar no Flamengo, William, é a tentativa de imposição física, de recuperar a bola, de ser até para dar carrinho, e a Libertadores precisa disso, de um time que jogue sem a bola também. Esse é o ponto para chegar nas fases, para decidir realmente se o Flamengo vai disputar o título ou não. É um Flamengo que o torcedor fala, hoje eu estava vendo, inclusive, durante a nossa programação, não, o Flamengo, o espelho tem que dar show, o Flamengo tem que dar espetáculo, isso. Pelo menos eficiência, esse Flamengo começou a entregar, né, Zupac? É isso. No jogo contra o Bolívar, 4-0, e hoje no jogo contra o Milionários, 3-0, 7-0 nos 2 jogos que ele precisava vencer para passar a próxima fase. É isso, William, companheiros, uma ótima noite a todos. Acho que se a gente pegar um recorte dos últimos 4 jogos do Flamengo, e aí consta o jogo do Amazonas, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, contra o Amazonas o time foi naquele modo mais preguiçoso mesmo, mas nos outros 3 jogos o Flamengo evoluiu dentro do padrão que ele vinha apresentando. Talvez não seja aquilo que o torcedor espera do teto desse time, claramente não é, mas dentro daquela amostragem que nos fez duvidar da evolução do trabalho, que fez o Tite ficar pressionado com as derrotas e etc e tal, nesses 3 jogos, que foram 3 jogos no Maracanã, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, o Flamengo deu alguns passos adiante. Hoje, eu concordo com os pontos que o Calçade colocou a serem evoluídos. O que eu gostei hoje foi do comportamento do meio-campo do Flamengo como um todo. Esse meio-campo funcionou, com o De La Cruz dando a dinâmica que ele sempre dá, com o movimento do Gerson da direita para dentro funcionando bem, e a ideia de ter o Gerson nesse lado de campo não é para que ele seja um ponta, é para que ele trabalhe como esse homem a mais, né? A hora que ele pega essa bola e vem para dentro, para ser um homem a mais por dentro, junto com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Pedro saindo, com o primeiro volante, seja ele o Alan, seja ele o Pulgar chegando, para gerar superioridade na faixa central do campo. Falta compensar o lado direito, que o Davi Luiz compensou muito bem no segundo gol. No terceiro gol, outra ideia que o Tite quer trabalhar melhor, a gente viu que depois que o Ayrton se machuca e entre o Matias Vinha, como o Cebolinha é um cara que explora bastante o lado, o lateral pela esquerda fecha por dentro, e o Vinha fechou por dentro e achou um passe que rasgou as linhas todas da equipe colombiana e encontrou o Pedro. Aliás, eu não sei como que o Bandeira marcou um impedimento absurdo. E ele estava na linha certinho. Um corpo de vantagem. Quem dava consistente estava certinho na linha. Ou que o VAR precisou ver por ângulos diferentes. E demorou ainda, hein? Era coisa de 10 segundos e resolvia. Mas enfim, então acho que com as questões de extremidade do campo ainda a serem evoluídas, com o contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo,
O setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados. Isso aí, nação. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly 8 aí, trazendo pós-jogo de Mengão 3-0. Flamengo 3-0 no Milionários, aí classificadíssimo aí para as oitavas de finais aí da Copa Libertadores da América 2024. Agora vamos aguardar aí o sorteio, né, os restantes dos classificados, para ver quem vai ser o adversário do Mengão